Olá, tudo bem? Meu nome é Aline Marques, sou enfermeira e hoje eu trouxe aqui no canal mais uma questão de concurso de prova de residência em enfermagem. Deixar aqui para vocês o meu Instagram, caso vocês queiram outros conteúdos menores, tem lá no Instagram também, que é o @enf._aline_marques, tá bom? Lembrar vocês de ativar o sininho aí de notificação para quando eu botar conteúdo aqui no YouTube vocês serem avisados e se inscreverem no canal quem ainda não está inscrito, tá bom? Bem, nosso interesse aqui, eu acho que é entregar realmente para vocês materiais importantes que possam favorecer a resolução de questões de prova, de concursos públicos ou residências em enfermagem, que cada vez mais têm cobrado conteúdos relacionados à saúde pública, saúde coletiva e especialmente legislação do Sistema Único de Saúde. Então a ideia é realmente a gente debater e resolver essas questões aqui de uma forma simples, de uma forma tranquila, porque eu sei que muita gente tem dificuldade com esse tipo de conteúdo, mas a gente vai aqui, tranquilamente conversando, porque é um tema que eu me delicio e ficaria aqui horas conversando com todos vocês. Bem, hoje, então, a gente trouxe uma questão da Unifesp, Universidade Federal de São Paulo. Essa foi a prova de residência multiprofissional de 2016 e a prova de enfermagem. Então, é bom a gente ter se balizar por isso, né? Para saber que o conteúdo que a gente discute, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, ou quem está discutindo na Bahia, quem está discutindo no Rio Grande do Sul, faz uma prova para São Paulo também, né? É um conteúdo abrangente, é um conteúdo universal, então a gente consegue realmente grandes e bons resultados com esses debates aqui. Então a questão de hoje vai envolver aí algumas questões para a gente abordar. Bem, no Brasil, as doenças crônicas representam 66,3% da carga global das doenças no país, medidas em anos de vida perdidos ajustados por incapacidade, que são as AVAs. As causas externas representam 10,2%, as condições maternas e perinatais 8,8% e as doenças infecciosas, parasitárias e desnutrição 14,7%. Isso foi extraído e adaptado de um artigo sobre transição epidemiológica e o estudo de carga de doenças no Brasil, da revista Ciência e Saúde Coletiva, da Abrasco. E aí a questão pede, né? Considerando as informações dadas, assinale a alternativa correta e a gente vai para as alternativas. Só queria chamar a atenção de vocês já para algumas questões específicas na hora de estar fazendo uma prova, né? E importantes. Bem, é uma questão grande, uma questão contextualizada, ela tem dados, né? Tem percentuais, tem indicadores. Então, se eu não conseguir captar exatamente o objetivo principal, a pergunta principal da questão, eu retomo a questão e faço a leitura dela de novo. Num segundo momento, eu sugiro grifar as partes mais importantes que você acredita que vão te auxiliar no processo de resposta, tá bom? Então, só para eu dar como referência para vocês, essas AVAs, né, que é essa sigla utilizada, a gente se refere na epidemiologia à mortalidade relacionada com doenças que tenham relação bastante estreita com os condicionantes sociais, com a capacidade social dessas populações. Então, dentre essa carga global de doenças, né, ele cita causas externas, condições maternas, doenças infecciosas, parasitárias e desnutrição. Então a gente já tem que pensar nisso. Opa, a questão está falando comigo de mortalidade no Brasil, que é um país pobre, né, um país em desenvolvimento, né? Então ele está me dando, olha que informações importantes,
ele está falando que as doenças crônicas representam muito mais do que 50% na população brasileira, né? E ele está me dizendo que as doenças relacionadas às questões sociais representam um percentual, uma mortalidade importante. Então, eu já tenho que ter isso no meu pensamento para a questão. E aí, as alternativas que a questão traz para gente, né? Vamos lá. Alternativa A. A preocupação outrora existente com doenças relacionadas à gravidez, condições maternas e perinatais não deve fazer parte das prioridades das políticas de saúde no Brasil? Claro que não. A questão está errada, né? Não é essa alternativa a correta. Se eu voltar na questão, e aí a gente volta rapidinho na questão, ele já me diz que a condição materna e perinatal representa 8,8% da mortalidade. Então, de fato, eu realmente elimino essa alternativa, porque se ela é representativa para uma política de saúde, ela tem que fazer parte, sim, prioritária de uma política de saúde no Brasil. A alternativa B. A política de saúde brasileira deve dar especial atenção à alimentação adequada e a fatores de risco como tabagismo, sobrepeso, sedentarismo, uso excessivo de álcool e outras drogas. É uma excelente alternativa, porque de fato a política de saúde brasileira tem que dar atenção à alimentação adequada e aos fatores de risco para minimizar o impacto das doenças crônicas que vão ser causa, né, e aumentar aqueles indicadores de mortalidade por condições sociais, por condições relacionadas a todas essas questões que envolvem o processo saúde-doença. Então, a alternativa B se coloca como uma boa alternativa de resposta. Mas vamos continuar a leitura das outras para a gente entender e tentar eliminar e chegar na melhor resposta para a questão. Bem, na alternativa C, a carga por doenças infecciosas, parasitárias e desnutrição é preocupante e determinada por condições agudas de adoecimento. Bem, a carga por doenças infecciosas, parasitárias e desnutrição de fato é preocupante, né? Mas ela não é determinada por condições agudas de adoecimento. Aí que está o erro da questão, né? São doenças causadas, condicionadas por agravos crônicos de saúde e não agudos. Então, eu tenho, por exemplo, doenças infecciosas que são resultantes de hipertensão arterial, de diabetes. Eu tenho doenças relacionadas à desnutrição, por exemplo, também provenientes, né, tendo como causa a questão da diabetes e por aí vai. Então, essa questão está eliminada porque as condições não são agudas de doença e sim crônicas. Alternativa D. Temos uma situação epidemiológica típica de um país economicamente desenvolvido, que não corresponde às condições reais de vida da população. Lá no enunciado da questão, ele já me diz que no Brasil, se a gente voltar lá no Brasil, as doenças crônicas representam 66,3% da carga global de doença. E aí, ele vem aqui para mim na alternativa D e me diz que é uma situação epidemiológica de um país economicamente desenvolvido? Não. O Brasil não é um país economicamente desenvolvido e essa situação epidemiológica apresentada na questão também não é típica de um país desenvolvido, né? 10% de mortalidade por doenças, por causas externas, não é um indicador de saúde que se relaciona com um país desenvolvido. Porque, por exemplo, está envolvendo questões relacionadas à violência, né? Então, a alternativa D também não é uma alternativa para a nossa escolha nesta questão. A alternativa E. As ações de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar devem ser prioridades de gestores do SUS. Bem, também não é uma alternativa para esta questão. Por quê? Se a gente está falando, e aí voltando na questão, e a gente volta na questão e olha, uma outra dica que eu dou para a prova, né, para fazer concurso, prova, volta na questão, olha o que você grifou, presta atenção nesses elementos, né, que vão te dar a resposta.
E aí ele fala que as ações de média e alta complexidade devem ser priorizadas pelos gestores. Só que a gente está falando de doenças relacionadas à atenção básica. A gente está falando de causas maternas e perinatais, da realização de um pré-natal de baixo risco precoce, iniciado precocemente, né? A gente está falando de doenças infecciosas, parasitárias e de nutrição, com um indicador de 14,7%, que foram causadas por doenças crônicas como hipertensão e diabetes, doenças absolutamente muito bem conduzidas na atenção básica. Portanto, a letra E também não se apresenta como uma alternativa legal para a nossa resposta. Por quê? Porque essas doenças que a questão se refere, de fato, não são uma prioridade para média e alta complexidade, e sim para os serviços de atenção básica. Portanto, a resposta correta para essa questão seria a letra B, que a política brasileira de saúde brasileira deve dar atenção à alimentação adequada, a fatores de risco, e a fatores de risco como tabagismo, sobrepeso, sedentarismo, uso excessivo de álcool e outras drogas. Bem, como leituras recomendadas, que sempre faço, né? Para essa questão especificamente, para a gente entender um pouco de epidemiologia, indicadores, cálculo de indicadores, mortalidade, morbimortalidade, todos esses conceitos que se relacionam muito, né, com as questões apresentadas nesse concurso. O livro Atenção Primária, Equilíbrio entre Necessidades de Saúde, Serviços e Tecnologias, da professora Bárbara Starfield, que é um livro primoroso para a atenção primária, nos traz grandes elementos. Foi um livro financiado pelo Ministério da Saúde. Atualmente eu acho que a gente encontra ele em plataforma virtual, ele não faz mais edição, impressa, né, pela Unesco. Então é um livro de referências excelentes para quem quer trabalhar com atenção primária também. Além disso, sugiro também leituras da revista Ciência e Saúde Coletiva, da Abrasco. A própria questão trouxe um fragmento de um artigo da Ciência e Saúde Coletiva, portanto é uma revista que é muito referenciada em provas e concursos. Espero que vocês tenham gostado. Ficamos aqui por hoje e até a próxima questão. Aguardo dúvidas, sugestões, curtam o canal, se inscrevam e até o próximo vídeo. Um grande beijo!